E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A Petrobras anunciou no dia 1º o reajuste médio de 55% no preço do querosene de aviação, combustível derivado do petróleo que abastece aviões e helicópteros e é um dos principais custos das companhias aéreas. O preço do querosene é estipulado pela Petrobras mensalmente. O reajuste deste mês acontece no momento em que o mundo enfrenta uma escalada no preço do barril do petróleo por causa da guerra no Irã. Vale lembrar que no início de março o reajuste médio havia sido de 9% e em fevereiro de menos 1%, ou seja, o combustível tinha ficado mais barato. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, órgão regulador do setor aéreo, combustíveis representaram cerca de 30% dos custos totais das companhias aéreas, uma situação que seguirá preocupando o setor enquanto não houver uma solução do conflito no Oriente Médio. O Irã fechando lá o Hormuz, né, o Estreito de Hormuz, ele, de alguma forma, ele limita a capacidade de oferta em 20% do petróleo mundial. É um commodity, então preço é reflexo de oferta e demanda. A demanda está aí, continua, então teve impacto no preço. A Petrobras, de alguma forma, estava represando esse aumento de preço, né? Então, em fevereiro, teve até uma queda de preço no querosene, em março, teve um pequeno aumento, e aí, quando se comparou com a paridade global, com o petróleo subindo, né, toda hora, desde o início da guerra, chegando aí a $110 o barril, saiu de 60 a 70, quer dizer, dobrou o preço do petróleo, ela se viu numa situação que, até para não faltar o produto no Brasil, teve que repassar esse aumento grande de 55%, que não é nada comum, né? A gente está num ambiente de guerra, é por isso que teve esse impacto todo, e também por uma estratégia de ter segurado um pouco esses aumentos nos meses anteriores. Agora, qual que é o reflexo disso? Hoje já foi anunciado que ela vai parcelar este aumento para as empresas de aviação, então isso alivia um pouco o impacto de primeiro momento. Quando a gente pensa no qual que é o percentual de custo do combustível dentro de uma empresa de aviação aérea, isso tem em torno de 20% a 30% de necessidade de repasse desse aumento de 55%, então isso já suaviza em termos de quanto vem para o consumidor, mas pelo menos uns 20% vai ter que ser repassado. E aí, pensando aí até em IPCA, em reflexos disso na economia, o combustível de aviação, né, a querosene de aviação, não é um índice do IPCA, mas passagem aérea é. Mas ela é de um componente muito pequeno, ela é 0,6% do total do IPCA. Então, o reflexo disso no IPCA é coisa de 0,1, 0,2. Então, não vai mudar muito a trajetória inflacionária brasileira num primeiro momento. Então, assim, eu não vejo muito o que fazer numa situação de guerra ainda, onde o petróleo vai estar limitado, não tem muito saída a não ser subsídio. Mas subsídio a gente sabe que não tem almoço grátis, alguém vai ter que pagar por isso em algum momento, né? Então, seja a Petrobras, que não vai, né, ter margem negativa, talvez até na importação e comercialização desse querosene, ou a sociedade como um todo. Então, eu não vejo, se não mudar a geopolítica e a questão de guerra, como que isso pode ser atenuado num curto prazo. Frederico Zornig também explica se é possível aplicar o chamado pricing estratégico, que é a definição inteligente de preços baseada em valor percebido, análise de mercado e concorrência indo além dos custos. Quando a gente vai pensar no consumidor final, é uma questão mais subjetiva, né? Quanto eu estou disposto a pagar. No negócio puro B2B, porque daí eu estou falando da Petrobras vendendo querosene para as empresas aéreas, né? É aquele negócio, é um bem de primeira necessidade. Eu sem o querosene eu não vou voar. Então, quanto eu percebo de valor? Normalmente, a percepção de valor no B2B é muito mais quantitativa. Assim, qual que é a alternativa que eu tenho de me abastecer com esse querosene de aviação em outras possibilidades, importadores independentes ou de alguma outra forma. E não tem muito caminho, né? Ou seja, a paridade internacional quase que obriga esse repasse de preço nesse momento. A realidade é que, para a gestão de preço, quanto mais comoditizado é o produto, como o caso de querosene, combustíveis, você não tem tanta oportunidade dessa exploração de valor percebido, e é uma coisa mais subjetiva, né, quando a gente fala, não tão objetiva quanto é no negócio mais B2B, como é o caso aqui que a gente está falando. O CEO da Qantas faz ainda uma reflexão sobre a oportunidade de ampliação no desenvolvimento de novos combustíveis, graças a mais este momento de crise. É um lado positivo desse tipo de crise, né? Porque quase que obriga as empresas a realmente pensar em novas tecnologias, novas alternativas para não ficarem tão dependentes de uma commodity tão sensível como é o petróleo, né? Não só sensível, mas também com prazo de validade, né? Porque em algum momento isso vai acabar, né? Tem gente que tem projeções de reservas ainda de 50 anos, 100 anos, mas esse tempo também vai acabar. Então, acho que até lá a gente vai ter que
alternativas mais viáveis, né, energias renováveis para compensar ou ter opções aí para a indústria. Mas nesse momento ainda não é viável, né, porque você precisa montar toda uma cadeia logística enorme, de volumes enormes, absurdos de grande. Então é longo prazo, eu vejo isso só. Mas sim, é um estímulo para que busquem mais alternativas. E por falar em alternativa, Frederico lembra também da necessidade do país ter um olhar diferente para outros modais de transporte menos dependentes dos derivados de petróleo. Existe aí uma pressão muito grande para se manter o status quo, né? Então, desde lobbies no Congresso, né, mantendo aí pressão no preço do diesel, greve, eles têm uma força muito grande. A gente lembra da greve que eles fizeram alguns anos atrás, realmente pararam o país, né? Então, o transporte rodoviário brasileiro domina, né, os modais aí de transporte, a logística brasileira, o Brasil anda, né, de caminhão, basicamente, e eu acho que a gente tem, sim, uma grande oportunidade de achar alternativas, né? Você tem transporte fluvial, o Brasil está cheio de rios aí que poderia aproveitar muito mais, transporte ferroviário, que, né, em outros países continentais como o nosso é o mais usado e aqui a gente explora muito pouco, tem algum tipo de investimento, mas ainda muito aquém do que a gente deveria estar buscando. Você vê a China mesmo, fez um crescimento enorme, não só de transporte de carga, mas também de passageiros por transporte ferroviário. Então, é uma grande oportunidade, mas, como eu falei, acho que a gente só vai ver isso realmente no longo prazo e se a gente tiver mudanças de política pública muito grandes aqui, né, de realmente investimento em infraestrutura, que a gente não vê isso há anos também, né? Então, é um desejo, é um sonho, né? Como brasileiro, gostaria muito de acompanhar um progresso desse, mas a gente sente as outras realidades brasileiras e prioridades aí de investimentos que acabam não priorizando isso, né? E agora confira os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Na terça-feira, integrantes do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e representantes de diversas entidades do setor produtivo reuniram-se no Instituto Livre Mercado para debater os desafios impostos pela Convenção 169 da OIT aos licenciamentos de projetos de infraestrutura de transportes. O diretor-presidente do IBI, Mário Povia, compartilhou a visão sobre a importância dessa união de forças para o futuro da infraestrutura brasileira. Confira. Reunião no Instituto Livre Mercado, junto com outras entidades, para discutir e tentar esclarecer as questões da Convenção OIT 169, sobretudo nos licenciamentos de projetos de infraestrutura de transporte, a necessidade que nós temos de regulamentar essa matéria com critérios objetivos para dar previsibilidade, segurança jurídica no licenciamento de projetos fundamentais para o país. É muito importante essa união de forças, né? Mas sempre em prol de uma pauta para o país, o desenvolvimento de infraestrutura, para o desenvolvimento socioeconômico regional, sobretudo nas regiões norte e centro-oeste do país, que tanto precisa de conectividade. Na quarta-feira, integrantes da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e do IBI acompanharam a cerimônia de transferência de cargo do ministro de Portos e Aeroportos. A posse de Tomé Franca como ministro marca a continuidade da agenda de investimentos em infraestrutura. Franca substitui Silvio Costa Filho, que deixou o cargo para cumprir a legislação eleitoral, assegurando a manutenção do trabalho e a previsibilidade para o setor. A transição de comando foi vista com otimismo pelo setor. Fábio Lavor, superintendente de Relações Institucionais da Centronave, mantenedora do IBI, comentou a importância da continuidade e previsibilidade para o desenvolvimento da infraestrutura. Cerimônia bastante interessante, muito concorrida, prestigiada pelo setor, tanto atores do governo como de entidades privadas e associações. E um marco interessante, o ministro Silvio Costa Filho deixa um legado importante de muitas entregas, de muitos avanços, de muitos leilões realizados, um recorde de investimento para o setor e a manutenção do nome de uma pessoa da equipe, que é o Tomé Franca, que era até então secretário executivo, a gente entende como a manutenção e continuidade do trabalho que vem sendo feito. Isso é bom para o setor, que dá regularidade, dá previsibilidade e permite que a gente acredite que esse último ano do governo vai trazer mais entregas ainda e mais estabilidade para o nosso setor.
E o Conexão Porto Indústria volta na segunda-feira, às 19h30 da noite.